Saber estruturar bem os seus estudos é com certeza uma das etapas fundamentais para a sua aprovação no Enem ou no vestibular. E por isso, no primeiro vídeo desse canal, eu te dei exatamente as 5 etapas que você deve seguir se você quer garantir a sua aprovação no Enem ou no vestibular em 2025. Muitas vezes, tão importante quanto a gente conhecer as etapas que a gente deve seguir, é a gente também conhecer os métodos que a gente não deve de forma alguma aplicar, ou seja, os erros que a gente não deve de forma alguma cometer durante a nossa preparação. E por isso nesse vídeo eu vou te trazer as 5 piores formas de estudo que você não deve de forma alguma aplicar durante a sua preparação em 2025 para o Enem ou para o vestibular. A primeira pior forma de estudar para o Enem: estudar apenas por teoria. Vamos lá, pessoal. No dia da sua prova, o que é cobrado de você? Exatamente a resolução de questões. No primeiro dia do Enem, o que você vai ter? 90 questões para resolver. No segundo dia do Enem, outras 90 questões para resolver. Então, no fim, a única coisa que a prova quer saber de você é: você sabe resolver essas perguntas? Você sabe resolver essas questões? E quando você foca muito na teoria e você não gasta tempo resolvendo exercícios, você está fazendo justamente o oposto daquilo que é cobrado na prova, que é a sua capacidade de resolver questões. Muitas vezes, eu já vi colegas cometendo esse erro, eles gastavam tanto tempo na teoria porque eles queriam se tornar capazes de até mesmo explicar a matéria com clareza. Mas vamos lá, gente. Para a prova, o que importa é justamente a capacidade de resolver questões. Você não precisa chegar ao nível de conseguir explicar de forma clara aquele conteúdo. Quem precisa saber fazer isso é o professor. No fim, o que você precisa saber é aplicar aquele conteúdo que foi te ensinado e resolver as questões. Outra coisa que acontece muito também, e é muito comum você ver isso, é no final da prova ver pessoas falando: eu não tive tempo de resolver todas as questões. E muitas vezes isso só é uma consequência da forma de estudos dele. Porque além de você conseguir medir o quanto você aprendeu aquela determinada matéria quando você resolve questões, outro benefício enorme é que você se torna melhor em resolver questões. Ou seja, você consegue resolver questões em um tempo menor. Pode ver, se você já vem de um ano de preparação no Enem, com certeza o tempo que você gastava para resolver uma questão de física no final do ano e no começo do ano é outro. Com certeza no final do ano você já é capaz de resolver questões mais complexas em um tempo muito menor. Por quê? Quando você vai fazendo exercícios, você vai se tornando cada vez melhor. Você se torna mais rápido em interpretar e conseguir coletar as informações úteis para a sua resolução. Então, por favor, jamais aplique esse método de estudo se você quer ser aprovado no Enem, de apenas focar em teoria. Você precisa fazer exercícios. Segunda pior forma de estudar para o Enem: estudar sem cronograma. Vamos lá, pessoal. Todo mundo já tem essa ideia de que cada matéria segue uma sequência lógica, uma sequência que vai fazer com que cada conteúdo seja uma base para o conteúdo que vem em seguida. Por exemplo, você começa a estudar funções em matemática. O que você faz? Você começa com uma função do primeiro grau, uma reta, depois você vai para uma do segundo grau, uma parábola, depois você vai para uma exponencial. Então você segue uma sequência lógica de estudos. E quando você estuda sem cronograma, você quebra justamente esse que é um dos pontos mais fundamentais na sua preparação para o Enem ou vestibular, que é conseguir estudar os conteúdos de forma lógica. Além disso, quando você não tem um cronograma, você não tem a garantia de que você vai conseguir varrer todos os temas cobrados até o dia da prova, porque justamente você não tem um cronograma, ou seja, você não sabe quando você vai terminar de estudar aquele conteúdo. Então, por favor, jamais estude sem um cronograma. E outro ponto muito importante é que as matérias muitas vezes se conectam entre si, e até mesmo os diferentes tópicos das matérias se conectam entre si. E atualmente é muito difícil você ver uma questão que cobre exatamente apenas um tópico de uma matéria. É muito comum você ver em uma questão de química cobrar diferentes partes de química. Então, se você estuda sem um cronograma, o que acontece é que no fim você está estudando blocos isolados e dificilmente você vai conseguir conectar os temas. Então, por isso, jamais estude sem um cronograma. Terceira pior forma de estudos: estudar apenas por questões.
Vamos lá, isso parece um pouco de contradição, porque no primeiro tópico eu falei que o que é cobrado é justamente a sua capacidade de resolver questões. Sim, pessoal, o primeiro tópico está correto e aqui também está correto. Estudar por questões não funciona. Por quê? Quando você pega a lógica, quer dizer, a teoria de estudar por questões, parece muito bonito, que é o seguinte: você vai resolvendo listas e quando você não conseguir resolver um exercício da lista, você vai e vê uma aula daquele tema e então tenta resolver o exercício. Quando você conseguir resolver o exercício, você vai para o próximo exercício. Beleza, isso parece muito bonito, mas por que não funciona? Você acertar um exercício de um tema não é a garantia de que você já sabe. Você acertar uma questão de um tema não é garantia de que você já conhece o tema, pelo menos no nível aprofundado para a prova. Por exemplo, você ter acertado uma questão de termodinâmica não significa que você já conhece bem aquele tema. Além disso, um ponto muito importante é que boa parte das pessoas que estão estudando para o Enem ou vestibular são iniciantes, ou até mesmo no nível médio. Então, pode acontecer de você pegar uma lista e muitas vezes não saber nem o que está sendo cobrado naquelas questões, e isso gerar uma frustração para você. Ou então pode acontecer de você acertar uma questão por sorte, e não porque você sabia aquele conteúdo. Então, é necessário você também passar pelo momento de entender o conteúdo e não apenas estudar por questões. Quarta pior forma de estudos, e aqui com certeza vai gerar uma polêmica, que é estudar apenas por provas antigas. Vamos lá, gente. Quando você estuda por provas antigas, o que você está escolhendo? Quando você estuda apenas por provas antigas, você está falando o seguinte: as questões que já caíram, eu vou dominar. A forma com que foi cobrada, eu vou dominar. Mas as questões inéditas da prova, eu sei que eu estou fadado a errar. Por quê? Quando você estuda apenas por provas antigas, é exatamente isso que você está falando. Você sabe resolver o modelo antigo. Mas a verdade é que a cada ano eu tenho questões inéditas cobradas de formas completamente diferentes. Então, por exemplo, eu me lembro que nessa prova da FUVEST, eu estava folheando ela, caiu uma questão de biologia de sistema circulatório de uma forma um pouco diferente. De uma forma que não era tão comum ser cobrado. E aí, se você estuda apenas por provas antigas, no momento da prova você pode acabar se surpreendendo de uma maneira negativa, porque você não sabe resolver questões inéditas. Então é importante sim você analisar provas antigas, resolver provas antigas, porque isso vai te dar o feeling. E isso vai te ajudar bastante a entender como que poderá ser sua prova nesse próximo ano. Mas quando você estuda apenas por provas antigas, você acaba estudando de maneira não eficiente, porque você está fadado a conseguir entender apenas os conteúdos da forma que já foi cobrada, e não de uma forma inédita. E essa quinta pior forma de estudos é algo que muitos praticam, que é fazer aqueles resumos bonitos. Por um bom tempo, eu não sei se isso ainda continua sendo muito comum, eu já vi colegas vendendo até resumos, porque os resumos eram muito bem feitos, com aquelas estabilo bem marcados. E eu não estou me tornando um hater aqui da Estabilo, jamais. Mas a verdade é que muitas vezes você acaba gastando um tempo desnecessário fazendo esses resumos bonitos. Na verdade, muitas vezes isso acaba nem sendo muito efetivo na prática. Então, faça resumos sim, os resumos são importantes, porque depois de algumas semanas, muito provavelmente, você vai esquecer alguns pontos. E os resumos te permitem justamente você revisar o conteúdo de maneira rápida. Mas não gaste tempo focando na estética do seu resumo. Foque mais na qualidade do seu resumo. Do tipo, o seu resumo tem as informações importantes, as informações relevantes para mim? Beleza. Não foque na estética. Há um tempo atrás eu vi um meme e ele é muito real. Dois caras fazendo o Enem e do lado dele tem um cara que só tem uma folha de papel e uma caneta azul. Que é, sabe aquelas pessoas que são quase gênios, que só com um papel velho e uma caneta azul conseguem resolver qualquer coisa? No fim é isso que importa. Não importa se o seu resumo é bonito, se o seu resumo é normal, se a sua letra é bonita, se a sua letra é feia. O que importa é que o seu resumo ele tenha qualidade. Então não gaste tempo tentando enfeitar demais, porque muitas vezes esse tempo está gastando fazendo esses resumos super esquemáticos, você poderia estar gastando resolvendo questões, você poderia já estar aplicando esse tempo vendo o tema seguinte. Então, por favor, tome cuidado para você não cometer esses erros durante a sua preparação.
E antes de acabar esse vídeo, sou Gerson Portela, estudante de Engenharia Mecatrônica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, PoliUSP, e eu comecei esse canal justamente com essa ideia de te ajudar na sua preparação para o Enem. Estando na faculdade, hoje consigo ter uma visão diferente da prova, seja do Enem, seja do vestibular. Então, se você quer ter dicas todas as semanas de como se preparar, de como ter uma vida mais equilibrada, não deixe de seguir esse canal, vai me ajudar muito, ainda mais que é um projeto que eu estou iniciando agora, um projeto que está nos seus primeiros passos, e com certeza vai ser muito bom tê-lo aqui. Vai ser com certeza muito legal poder te ajudar na sua jornada. Até a próxima!